búfalos ganham espaço nos campos do Rio Grande do Sul. O estado tem hoje um rebanho estimado em 50 mil bubalinos. Na zona rural da região metropolitana de Porto Alegre, é cada vez mais comum encontrar representantes da espécie de longos chifres e que podem pesar mais de 1 tonelada. Além da docilidade comprovada pelos produtores, os búfalos têm características diferenciadas de fertilidade, produtividade e longevidade. Cada vez mais a carne e os derivados do leite de búfala caem no gosto dos consumidores. Nossa equipe no Rio Grande do Sul produziu um especial sobre o tema. Veja a primeira parte da reportagem. Estamos aqui na Morada dos Búfalos, uma propriedade datada de 1873 e que agora é o lar desses animais aqui, ó, tão dóceis, porque são muito bem manejados pelos proprietários. A nossa reportagem especial sobre os búfalos no Rio Grande do Sul vai trazer vários critérios da criação, do leite, dos laticínios e do consumo da carne desse animal. Então, acompanhe a nossa reportagem, que ela está linda, está incrível, e a gente vai falar sobre toda a trajetória do búfalo no Rio Grande do Sul. Ainda nos anos 80, um jovem zootecnista se encanta pelos búfalos. Luiz Fernando Aguirre resolveu pesquisar, ir mais a fundo. Daí por diante, o interesse só aumentou. E ele decidiu que iria se dedicar à bubalinocultura. Os criadores dessa espécie são chamados de bufaleiros. Ele conheceu a esposa, Claudane, também nessa época, e a contagiou com essa paixão. Olha, eu estou formado já há 30 e poucos anos, né? E conheci búfalo não na faculdade. Conheci nas conversas de corredores. Eu não tive a disciplina de bubalinocultura que hoje as escolas, né, no Brasil têm. A gente leu muito, a gente visitou feiras, conversou com criadores e principalmente eu conversei muito com os tratadores, com as pessoas que lidavam diretamente com os animais. Ali que eu aprendi muito, né? Com os criadores também, mas é um conhecimento distinto, vamos dizer assim, dentro do nível de conversa e nível de conhecimento prático, né? E aí a gente foi conhecendo, ouvindo experiência de criadores, né? Isso foi em que ano? Isso em 1984, 83, 84, nós conhecemos em 85, eu já era bufaleiro, assim, já estava metido, né, nos búfalos. Sim. Então, desde o início da tua faculdade. Já que a gente começou. Um amigo, o Guilherme Minsen, um zootecnista que está lá no norte, também um profissional apaixonado por búfalo, numa viagem de Santa Maria para Porto Alegre, porque eu me formei em Santa Maria em zootecnia, ele me levou numa feira de rústicos que tinha aqui no estado, né, de búfalos. E ali a gente comecei a me interessar. Desde o interesse pelos búfalos até a realização do sonho de criar os animais, se passaram muitos anos. Apenas em 2010, adquiriram as primeiras novilhas. Então, o casal se tornou proprietário da Morada dos Búfalos, localizado no município de Vale Verde, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. A casa é histórica, com arquitetura açoriana, ela carrega na fachada a data de 1873. Com muito bom humor, Luiz fala sobre a casa após a chegada das búfalas e como foi importante essa convivência para os seus filhos. A vida, né, fez a gente andar, né, profissionalmente em vários recantos, né? Praticamente foi em 2010, né, que a gente começou, quando a gente comprou as primeiras novilhas, que a gente adquiriu essa propriedade, né, veio morar mais perto do Porto Alegre, porque eu tinha minha avó, minha mãe ainda para cuidar, e Santo Augusto, onde nós morávamos, era muito longe, né? Então a gente conseguiu comprar a casa, né, a nossa primeira casa, né? Até a gente brinca, né, que a gente comprou uma casa com um pátio muito grande e a gente usa as búfalas, né, como roçadeira biológica, né, que é uma das características dentro de, né, que a gente pode usar o búfalo, né. Mas voltando à tua pergunta, né, a gente começou
porque era uma gana que eu tinha, né? E trabalhei com gado de leite muitos anos, né? E meus filhos, a minha vida de bufaleiro, que era a minha vida antes de ter os filhos, eles não conheciam, só por foto. Então uma das coisas também que me fez, né, nós comprar essa propriedade e criar búfalos é mostrar para meus filhos que realmente aquelas fotos não eram montagem, que eram verdadeiras, né? E graças a Deus a gente foi feliz, né? A gente, né, tem as crianças também que gostam dos animais. Perguntamos a Claudane se ela de fato embarcou no sonho do marido e ela confirma que sim, que através dele se interessou pelos búfalos. Juntos dividem as responsabilidades da criação dos animais e toda a rotina que envolve esse trabalho. Ela fala da relação de confiança e vínculo com os animais desde o nascimento. Eu conheci o Fernando na faculdade, eu fazia o curso de artes plásticas, né, bem diferente das rurais. Mas, por tabela, comecei a me apaixonar já pelos búfalos, porque a paixão dele era muito grande, né? E ele acreditou sempre nessa raça, nessa criação de búfalos, né? Como uma alternativa, assim, para pequenos produtores, né? Então, uma qualidade de carne, leite de baixo custo, sabe? Então, ele sempre acreditou. E aí foi nos apaixonando, né? E eu me apaixonando junto. Aí quando a gente adquiriu aqui, foram alguns anos ainda, né? E a gente adquiriu essa propriedade em 2007. E aí 2010 que a gente conseguiu adquirir as primeiras búfalas, né? Então desde então a gente vem criando e resgatando, né? Essa maneira de criar os búfalos de uma forma mais... Como búfalos. Como búfalos, né? E desde que nascem os terneirinhos, a gente vai fazendo aquela relação de confiança, sabe? Então, criando esse vínculo, né, com os animais já desde o começo. Então, uma coisa que ele sempre falou, búfalo, qual é o segredo do búfalo? Manejo. Manejo. Então, né, tudo que tu dá para o búfalo, ele te devolve, né? O casal realiza o manejo com técnicas de bem-estar animal, confiança e vínculo afetivo, o que torna as búfalas e búfalos extremamente dóceis. Luiz fala da diferença do búfalo criado no Brasil do africano, que é extremamente agressivo, já que precisa lidar com predadores como os leões. Esse búfalo que nós estamos vendo aqui hoje, né, que vocês estão vendo, é o búfalo doméstico, o búfalo indiano, o water búfalo, búfalo d'água, né, é um búfalo, né, que é uma outra espécie, é o Bubálus bubalis. Outro animal também que é muito confundido também, que também é chamado de búfalo, é o bisão americano, né? Mas basicamente a maior confusão que dá, por causa do YouTube, essa coisa toda, né, de hoje, é que aparecem imagens dos búfalos africanos combatendo leões, né? Não, né? Esses animais combatiam o tigre de Bengala, né? O tigre asiático, né? Dentro da origem de onde é que eles vieram. Então, até a palavra bubalinocultura vem do nome científico deles, que é Bubálus bubalis, né? Então é uma outra espécie. O búfalo africano é uma espécie, o búfalo indiano é uma espécie, o búfalo americano, né, o bisão, é uma outra espécie. Mas todos são chamados de búfalo, né? Nessa primeira parte da nossa reportagem especial sobre os búfalos, conhecemos um pouco da história dos nossos personagens, os criadores desses animais no Rio Grande do Sul, e as características dos búfalos criados aqui no Brasil. Fique com a gente! Tem mais na segunda parte, aqui pelo canal do Boi.